Olá, carinhosas! Daniele King, terapeuta do sono do bebê, mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu quero tratar de um tema bem interessante. Por que meu bebê acorda tanto? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Muito bem! Para descobrir por que o nosso bebê acorda tanto, primeiro nós precisamos entender como que o sono funciona, especificamente o sono do bebê. E nós temos que entender que o sono do bebê é dividido em três partes: o preparo para o sono do bebê, o sono propriamente dito e o despertar. Então agora nós vamos falar sobre aqueles momentos que antecedem o despertar do bebê. Como que ele deveria ocorrer e o que ocorre nesse momento? Bom, conforme a luz vai diminuindo e a noite vai chegando, o cérebro entende que é hora de dormir e descansar. E para isso, ele aumenta a produção de melatonina, que é aquele hormônio regulador do sono. À medida que a noite chega, automaticamente as luzes e ruídos vão diminuindo, né? É o normal que deveria acontecer em todos os lugares. A gente sabe que nem sempre é assim, mas é comum que os ruídos e as luzes vão diminuindo ao anoitecer. E é justamente disso que o nosso cérebro precisa para aumentar a quantidade de melatonina. O ambiente ideal seria aquele com poucas luzes e com sons provenientes da própria natureza, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre isso é possível. O pico da melatonina tende a ocorrer entre 21 e 22 horas. Portanto, o ideal é que o ritual do sono do seu bebê ele se iniciasse entre 18 e 20 horas, para que quando desse 21 ou 22 horas, seu bebê já estivesse dormindo. Mas aí você pode estar se perguntando: nossa, mas onde eu moro, o sol ele se põe muito tarde. Ou onde eu moro ainda tem muitas luzes e muitos ruídos. O que eu faço? Bem, nesse caso você deve simular o mais parecido possível com o ambiente noturno. E para isso a gente tem algumas estratégias que eu posteriormente estarei falando para vocês. Após entender um pouco sobre o preparo para o sono, agora nós vamos entender sobre o sono propriamente dito, que são os mecanismos do sono. Como que ocorrem? Bem, para isso, nós precisamos entender que o sono ocorre em duas fases. O sono REM, que são as iniciais das siglas em inglês movimento rápido dos olhos, e o sono não REM. O sono não REM acontece antes do sono REM e ele é o grande responsável pela produção de hormônios, fatores imunológicos e também pelo relaxamento do nosso corpo. É nessa parte que o corpo recupera e repõe as energias e o nosso corpo descansa. Então, dependendo da quantidade de tempo que o bebê passe no sono não REM, ele vai entrar ou não em efeito vulcânico, que é aquele momento em que o bebê está muito cansado e ele chora, 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 e você pode pensar que é cólica, que é alguma dor, algum outro motivo, e na verdade ele está simplesmente cansado porque não conseguiu dormir suficientemente durante o dia. Mas isso nós falaremos em outro vídeo sobre sonecas. O sono REM é o responsável pela assimilação de informações durante o dia, pelo aprendizado, pela memória e pela criatividade. É nessa fase que os bebês têm sonhos. O sono é o período em que ocorre a maior quantidade de crescimento, aquisição de novas habilidades e relaxamento. Ou seja, o bebê cresce e se desenvolve mais rápido quando ele tem um sono de qualidade. Bom, mas vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema. Então, o sono do bebê começa com o sono não REM. E o sono não REM, ele tem alguns estágios. Ele começa com o sono leve tipo 1, que é aquela fase que o bebê ainda está bem sonolento, mas o sono ainda não se aprofundou, ainda está em sono leve. E qualquer coisa pode acordá-lo durante esse momento. Então, por isso que é muito importante um cuidado extra com o ambiente, diminuição de ruídos, de luzes e tudo que possa causar um despertar. Após alguns minutos, ele vai para o sono leve tipo 2, que ainda é um sono leve, só que ele está iniciando, começando a aprofundar. Eles estão mais relaxados, os batimentos cardíacos diminuem, a respiração também, mas a mente ainda está alerta e ele ainda tem facilidade sim em acordar.
Em seguida, ele chega ao sono profundo, que é a fase de maior relaxamento do bebê, onde os batimentos e a respiração diminuem mais ainda, o bebê fica mais relaxado e é mais difícil de acordá-lo. É aquela fase, sabe, quando o bebê ele deixa os bracinhos caírem, onde o corpo pesa um pouquinho mais. Você sente quando o bebê entra em sono profundo, quando às vezes você pode pegar o bracinho dele assim, ó, e soltar, que cai naturalmente e ele não acorda. Só que o bebê, ele não passa tanto tempo assim, ou todo o período no sono profundo. Ele volta para o sono leve tipo 2, depois para o sono leve tipo 1, e ele fica variando com os ciclos. Os ciclos de sono duram em média 40 minutos. Então seria mais ou menos assim: ele começa em sono leve, vai aprofundando, vai para o sono profundo, fica algumas horas ali em sono profundo, depois ele vai para o sono leve tipo 2 novamente, onde o sono vai ficando um pouquinho mais leve. E aí ele entra no sono REM, que é aquele sono mais leve, para poder voltar aos ciclos novamente. Os próximos ciclos, eles são bem mais curtos, com alguns ciclos mais longos e seguidos de vários ciclos mais curtos. É por isso que algumas mães relatam que os bebês dela dormem de 4 a 6 horas e depois começam a acordar a cada 40 minutos ou a cada 1 hora. Por que isso acontece? Justamente por conta desses ciclos. Significa que o bebê não está conseguindo emendar os ciclos e que algo está incomodando para que ele desperte quando ele está em sono leve. E é isso que nós precisamos entender e ajustar para que o nosso bebê consiga ter uma boa noite de sono. Bom, e agora nós vamos para a fase 3, que é a hora do despertar. E o que acontece? À medida que o sol vai nascendo e as luzes vão chegando, o nosso cérebro entende que é hora de despertar. Então, ele vai aumentando a produção de outros hormônios, principalmente o cortisol, que é o responsável por nos manter alertas. E esse aumento de cortisol costuma acontecer entre 6 e 8 horas da manhã, que é o horário ideal que o bebê precisa acordar, quando o sol vai surgindo, entre 6 e 8 horas da manhã, não mais que isso. Mas por que é o ideal que ele acorde entre 6 e 8 da manhã? Porque isso vai regular toda a rotina do seu bebê e vai facilitar também para que ele possa dormir entre 18 e 20 horas da noite, que é o ideal. Mas Dani, o meu bebê acorda muito tarde. Como que eu faço? Eu tenho pena de acordá-lo de uma vez, ele acorda às 10 e de repente eu começo a acordar ele às 7 horas, 8 horas? Não funciona bem assim. E o meu bebê ele acorda cedo demais, 4h30, 5 horas ele já está acordando, o que eu faço? Como que eu faço para prolongar o sono do meu bebê pelo menos até 6 horas da manhã ou até mais? Bom, aí essas são dicas extras que eu deixei no meu manual do sono do bebê e eu vou colocar o link aqui abaixo para você. Se você gostaria de baixá-lo, entre agora nesse link e aproveita a oferta especial para este ano de 2023. Aguardo vocês lá e também peço que sigam o meu Instagram, que eu tenho várias dicas lá, inclusive um manual completamente gratuito sobre saltos de desenvolvimento. Me siga no Instagram, me manda uma mensagem que eu entrego esse presente maravilhoso para vocês. Aproveitando, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal que vem muita coisa boa por aí. Obrigada!